Agora, na semana que se inicia no dia 19 de março, mais exatamente na segunda, dia 20, às 18 horas e 24 minutos, nós temos o início do chamado Novo Ano Astrológico, que é basicamente o ingresso do Sol no signo de Áries, lá no início da roda zodiacal. O objetivo desse vídeo é falar um pouco sobre essa data, assim como apresentar o mapa do ingresso desse Sol em Áries, que pode nos dar aí um pouco o tom do ano em aspectos gerais. Eu me chamo Paulo Agostinho e esse é o canal Rota Dentro. O início do novo ano astrológico se dá no equinócio de primavera, para o hemisfério norte, quando o Sol se acende ali no ponto vernal, que é um ponto exato da esfera celeste que determina o início de um novo ciclo. O homem, ele é um animal simbólico e ritualístico. Os nossos rituais diários são marcadores temporais, assim como de comportamento. E temos também os rituais que buscam nos conectar com o sagrado oculto por trás de toda essa capacidade nossa de simbolizar. Eles nos colocam em contato com a natureza, com a nossa natureza. A astrologia espelha a natureza, na maneira como ela classifica cada um dos elementos na sua linguagem. E não coincidentemente, a astrologia é uma das bases da chamada magia ritualística, porque é um modo da gente se alinhar com os movimentos que o universo está colocando para a gente, numa relação de espelhamento e não de influência, como já expliquei em vídeos anteriores aqui no canal, onde os astros, então, nos norteiam, mas não influenciam ou determinam como popularmente se pensa. Aqui para nós, é claro, nós temos ali o início do equinócio de outono, mas como a astrologia ela foi desenvolvida por povos do hemisfério norte, essa forma de ler, de organizar, de pensar a dinâmica do céu, ela funciona para nós como ponto norteador. A palavra equinócio, na sua etimologia, remete à equidade entre luz e sombra, em que a duração dos dias e das noites tornam-se gradualmente desproporcionais a partir de agora. Para quem segue as comemorações do ciclo da roda do ano, estamos agora em Ostara, para o hemisfério norte, e Mabon ou Meibon para o sul. Meibon é a entrada do outono, é o preparo para a entrada na grande noite do inverno, é a última colheita, é o preparo para a morte simbólica. Então, é um momento de retraimento, é um momento de reavaliação de tudo que foi vivido no último período. Já Ostara, por estarmos falando da entrada da primavera no hemisfério norte, é o desabrochar da vida. Seu nome vem de uma deusa dos povos pagãos nórdicos, cujo nome faz referência ao leste, ao nascimento, ao próprio levante dos primeiros raios solares. Ela é comumente representada com lebres e ovos, símbolos da fertilidade, o que, inclusive, dá origem a uma expressão em língua inglesa que pode ser traduzida como louco como uma lebre de março. Daqui a alguns dias, vamos comemorar a Páscoa. E claro, não é coincidência utilizarmos ovos nessa celebração cristã, além do fato dela ocorrer também próxima a essa data. Todos os caminhos levam a Roma, e uma das maneiras com a qual a Igreja impôs os seus valores a esses povos foi buscando o que havia de comum nas suas próprias celebrações para talvez facilitar a imposição dos seus valores. A Páscoa ocorre sempre no primeiro domingo após a lua cheia seguinte ao equinócio. Isso acontece porque a Pessah, a Páscoa judaica, segue a mesma lógica, tendo 8 dias de comemoração na primeira semana da primeira lua cheia após o equinócio. Isso acontece porque os judeus seguem um calendário lunisolar, baseado nos movimentos do Sol e da Lua. No Novo Testamento é dito que Jesus morreu em uma sexta-feira, a Sexta-feira Santa, e ressuscitou em um domingo, justamente durante o Pessah, de forma que a Igreja quis preservar também esta relação com o judaísmo. Para o judaísmo, este período representa a saída do seu povo da escravidão do Egito, o que, numa interpretação cabalística dos textos sagrados, simboliza a saída da ignorância, a saída da escravidão, de forma que neste mesmo período, então, cristãos, judeus, pagãos, todos comemoram uma passagem de saída da escravidão para a liberdade, uma passagem de saída da perdição para a salvação, uma passagem de um estado de natureza para um novo estado.
E do mesmo modo que é possível calcular nosso mapa anual, a chamada técnica da revolução solar, em que geramos um novo mapa secundário para um momento exato do nosso nascimento, para assim poder analisar como será o nosso ano, o equinócio e a entrada do Sol em Áries é possível gerar um mapa para olharmos o tom geral desse ano num aspecto coletivo. Na sua própria etimologia, a palavra março traz em si a raiz do planeta Marte, que é o astro regente do signo de Áries, que rege questões relacionadas ao rompimento, ao próprio parto. E da mesma forma que o nosso aniversário é um reset, esse período é então uma forma de reinserção da vida num novo ciclo. Podemos olhar então para o mapa em si, calculado em uma análise coletiva para o nosso país a partir de Brasília, que é o centro simbólico e administrativo do nosso país. Logo de cara, é possível dizer que provavelmente vai ser um ano melhor que o último. Dá para ver muitas melhoras. Nós temos um ascendente no signo de Libra, com a sua dispositora, a Vênus, domiciliada no signo de Touro. Ela está no seu próprio reino, na sua própria casa, na casa 8. Libra é um signo que facilita o aspecto relacional. Com a Vênus, sua dispositora, bem colocada no seu domicílio, temos uma busca pela melhoria de nossas condições. E por ser na casa 8, temos envolvidos os recursos internacionais, assim como as dívidas, investimentos e temas nesse sentido. Dependendo do sistema de casas utilizado, nós podemos ter algumas variações no mapa. Mas, de toda forma, é possível ver que o regente da casa 7 se encontra na casa 9 e o regente da 9 se encontra na 7. A casa 9 fala das questões internacionais, dos organismos e instituições globais, enquanto que a 7 fala do contato com o outro, os contratos, as parcerias estabelecidas, reforçando essa movimentação internacional. Sem falar, é claro, da presença de Júpiter, o patrono da astrologia, também na casa 7, que no contexto de danos causados à nossa imagem, em plano internacional, nos últimos anos, pode ser indicador de melhorias nesse cenário, embora esse mesmo Júpiter não esteja na melhor das condições, ou seja, nada virá fácil. A presença ainda de Marte em Gêmeos, que é um Marte bastante solto e que nos trouxe bastante problemas nos últimos tempos, ainda vem nos reforçar essa questão de precisarmos ainda trabalhar coletivamente a comunicação não violenta. E esse Marte, sendo também o dispositor, o regente da casa 2, que fala de recursos, do próprio dinheiro, vem nos falar que ele estando nos últimos graus do signo em que ele se encontra, as questões de economia provavelmente ainda vão enfrentar bastantes dificuldades nesse ano. As coisas podem melhorar, mas com certeza não vai ser algo muito forte ou muito repentino. O meio do céu, representando, entre outras coisas, o próprio líder, o chefe do executivo, tem seu dispositor na casa 6, uma casa de doenças, de trabalho árduo. Na antiguidade, essa casa, para os povos gregos, representava os escravos, o que passa a ideia do seu tom. Então pode ser um ano em que podemos ter a saída de cenário do próprio presidente, seja para viagens ou mesmo para tratamento de algum problema de saúde. A lua estando em peixes também denota uma falta de foco nas ações. Lembrando, inclusive, que o Sol também é um representante da autoridade e é um astro que está cadente, diminuindo sua luz. Sol e Mercúrio encontram-se angulares e em quadratura com o meio do céu. Então nós temos visibilidade, mas é uma visibilidade que vem com conflitos. Mercúrio combusto saindo dessa combustão, denotando um caminho de melhora na própria forma como os nossos governantes se comunicam. Lembrando que essa mesma lua também é significadora da população, do povo do país, o que pode representar toda essa sensação de cansaço, de trabalho árduo e de reconstrução do país. De fato, toda a casa 6 é bastante movimentada. Temos os dispositores do meio do céu, que representa as diretrizes do executivo, assim como o dispositor do fundo do céu, relacionado aos recursos do país. Muito provavelmente será um ano em que vamos discutir muitas questões de reforma de trabalho, questões relacionadas à saúde pública, a medidas de assistencialismo, assim como questões de saúde, questões da pandemia que estavam ocultas, começando a ser reveladas. Tem-se também a recente entrada de Saturno no signo de Peixes, que ficou bastante tempo em signos que são seu domicílio, Capricórnio e Aquário, estando então nos últimos tempos bastante
forte e em consonância com esse período mais alinhado a um pensamento mais reacionário e menos progressista. Vamos ter a partir de agora também muitas discussões relacionadas à água, ao uso da água, à estruturação de formas responsáveis de utilizar esse recurso natural. E reforçando que, caso você esteja gostando do conteúdo do canal, lembrar de curtir, compartilhar, comentar, procurar a gente no Instagram, pela mesma @RotaDentro, que ajuda muito. E para a visão da astrologia moderna, nós temos o ingresso de Plutão em Aquário. A última vez que Plutão esteve em Aquário, nós tivemos a Revolução Francesa. E nos últimos anos, aí na última década, mais ou menos nos últimos 15 anos, ele esteve no signo de Capricórnio. E no seu ingresso em Capricórnio, nós tivemos inclusive o estouro daquela bolha imobiliária. E agora nós temos, provavelmente, muitas revoluções relacionadas a um aspecto aéreo, relacionado a essa questão de Aquário. Isso acontece naquele contexto, naquele grande ciclo em que Júpiter e Saturno vão ter conjunções, vão se encontrar em signos de ar. Então, muito provavelmente nos próximos anos, a gente vai ter muita discussão relacionada à comunicação, a redes sociais. Nesses dias eu li uma notícia que falava sobre um ministro do STF querendo discutir com mecanismos internacionais questões relacionadas à regulação da mídia. Então, muito provavelmente, teremos intensificadas as discussões relacionadas ao que define a censura para a regulamentação necessária para a gente viver bem em sociedade. Tem muitos estudiosos e sociólogos, inclusive, que falam que a maneira com a qual a gente lida com a privacidade ou com a falta dela em relação à informação que a gente gera para as Big Techs, no futuro vai ser vista como algo completamente absurdo. Da mesma forma com que a gente olha para questões do passado, como a escravidão, e considera aquilo completamente absurdo. Então, com certeza, é o início de um ciclo muito envolto com as questões do que simboliza o elemento ar, a comunicação, a inteligência artificial e todos esses pontos. No geral, retomando de novo o mapa do ano, me parece que é um ano de reconstrução, um ano de arregaçar as mangas, um ano de certa maneira de cansaço, mas com uma perspectiva melhor se abrindo no horizonte. Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado e até mais.